Nessa trajetória toda, eu sou uma virginiana, apesar de ser também. ascendente em Leão, sou uma boa virginiana, muito planejadora. Então, a vida inteira também, tudo isso que aconteceu, é porque eu sempre planejei minha vida. Eu falava assim, com 18 eu vou entrar na faculdade, com 19, não sei o quê, com tanto. Então, eu sabia a idade que eu ia casar. E olha que louco. Que loucura. Um pouco controladora, né? É. Não sei nada, né? Trabalhinho que eu já fiz também comigo. Porque eu vou ter filho com tal idade. Gente, juro por Deus, eu fiz tudo. Tabeladinho. Eu me formei na faculdade que eu ia fazer USP, eu trabalhei, passei no concurso que eu queria. Não feliz quando eu acabei a faculdade, porque o concurso público era a nível fundamental, né? Hoje fala fundamental. Aí eu ainda prestei um segundo concurso de nível superior para poder ganhar o triplo do que eu ganhava, porque é isso, eu tinha aquela cabeça ainda do funcionalismo público, mas atuando como dentista. E aí eu tive meu filho, casei, tive meu primeiro casamento bonitinho, fiz tudo do jeito que tinha que ser, não sei o quê, tive meu filho. Passei no concurso público que eu queria, ganhando o salário que eu tinha pensado, eu criei tudo aquilo. Sim. Era dentista, trabalhava, atendia super bem, ganhava bem. Vazio. Um vazio, 26 anos, eu senti um vazio interior. E agora? Quem eu sou? O que eu fiz? Para onde eu vou? Sabe aquela... Realmente foi um... Assim, aconteceram muitas coisas antes disso, claro. Mas eu acho que essa foi uma virada muito grande, assim, sabe? De me entender, de entender que todo caminho que a gente planeja por causa do externo. Sim. Todo mundo falou que eu tinha que ter filho, todo mundo falou que eu tinha que casar, eu era perfeita da família, eu ia bem, só tirava nota boa, e etc, não podia envergonhar ninguém. Não estou feliz. Uau. Tenho tudo de maravilhoso, um marido maravilhoso, um filho lindo, tenho tudo que eu queria. Então, esse vazio... foi muito grande e foi aí que eu acho que me despertou, sabe? Aí eu falei, não, eu preciso empreender, é o que eu gosto de fazer, comecei atrás de negócios que eu gostava. Claro que eu quebrei a cara, né, nesses anos todos, de, sei lá, 15 empresas que eu abri, 5 eu quebrei. Nesse meio tempo, o pai do meu filho faleceu, então o meu filho tinha 4 anos, então... Fui eu e ele a vida inteira, mas uma coisa que ali naquele momento foi importante pra mim foi isso, assim, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que faz sentido pra mim, porque eu construí minha vida inteira pensando em todo mundo, em que meus pais se sentissem orgulhosos e achando que eu ia me sentir super completa, feliz com 26 anos, e na verdade eu não me sentia assim. Então foi uma virada de chave grande interna, assim, de olhar para aquilo que fazia sentido pra mim. Aí começou um novo ciclo, sabe, uma nova caminhada. Continuei, claro, como funcionária pública, larguei a odontologia, decidi largar a odontologia, porque alguns negócios meus estavam dando certo. E aí comecei a trabalhar muito mais com empreendedorismo, associando as duas coisas. Assim. Muito bom. Eu tenho um pouco disso também, de querer fazer as coisas certinha, perfeitinha, orgulhar. Também aconteceu um pouco parecido, assim, depois que eu casei, eu falei, meu Deus, não era isso. Eu me iludi, né, que a gente quer fazer as coisas certinha, redondinha, orgulhar todo mundo e a gente, né? Não é pra nós. Não é pra verdade. nós. É pro outro. É pro outro. Eu sempre fui muito sonhadora também, desde a minha infância, adolescência, assim, eu desenhava planos na minha cabeça que falava, meu Deus, quando é que eu vou viver, sabe? Os sonhos de princesa. Sim. E na minha casa também, mais ou menos por aí, né? Como eu disse, minha mãe queria que eu tivesse um bom emprego, um bom salário, fizesse faculdade. E aí, depois que eu fiz tudo isso, eu me sentia também da mesma forma, muito infeliz dentro do que eu fazia. Tanto que, olha como é engraçado, e eu me culpava muito por isso, porque eu já tinha me formado, eu pulava de um emprego para o outro em períodos muito curtos. E aí eles falavam, nossa, mas você não fica em emprego nenhum e tal. E aquilo me consumia tanto, mas porque eu não estava feliz. Então eu estava sempre tentando encontrar uma nova porta em que eu me sentisse feliz, em que preenchesse aquele vazio. E nunca ia ser preenchido, porque eu não estava fazendo aquilo que eu gostava de fazer. Exatamente. E aí foi quando eu comecei também a inventar de vender as coisas. Já vendi um monte de coisa. E a olhar mais para o que eu gostava e tinha talento e habilidade natural para fazer.
né, que já existia, mas que eu nunca coloquei aquilo em ação. E como é Exato. importante a gente se olhar mesmo, né? Muito. Parar de olhar para aquele plano, que é aquilo que as pessoas imaginaram, ou que a gente mesmo, porque por um certo período eu achava que eu que estava errada também, que eu é que não conseguia, eu não era inteligente o suficiente para realmente ter um bom emprego, conseguir né? Eu me condenava muito, até entender que não era por causa das minhas habilidades, é porque eu não estava executando no lugar certo as minhas habilidades, né? Exatamente. Mas a gente demora um pouquinho para perceber, né? Aí quando você olha para dentro, se percebe, fala, não, o que eu gosto de fazer realmente, né? O que eu já faço sentido, naturalmente, né? E que faz sentido. Exato. E aí você começa uma trajetória nova. Tem algo muito maior que eu acho, isso também, 100%, eu vivi tudo isso também, mas eu acho que uma coisa que a gente esquece é que não existe vida pessoal e profissional separadas. E a gente tá tão focado em quem a gente quer ser quando crescer. É literalmente isso. Quem é você quando crescer? E a primeira coisa que você pensa é profissão. Sim! Cara, mas quem eu quero ser quando eu crescer? Quer dizer, quem eu sou? Quem eu quero me desenvolver? O que a Andrea gosta? A gente nem sabe quem a gente é e tá planejando quem eu quero ser quando eu crescer. Na vida pessoal, quais minhas necessidades? Quantos relacionamentos eu tive frustrados pra mim, inclusive até abusivos, porque a gente não olha pra gente quais são as nossas necessidades, né? Então, o que a Andrea precisava? Qual era a minha necessidade? Né? Então, como eu deixava de lado o meu lado pessoal, eu não olhava pra ele, então eu era super carente, óbvio, né? Não olhava pra mim, eu olhava só pra profissão, né? Pra ser uma pessoa bem-sucedida. Mas e a Andrea bem-sucedida na vida pessoal? Então, eu acho que eu também vivenciei, mesmo nos sucessos, momentos de muita dor pessoal com relação aos meus relacionamentos. Foi outra coisa também que... Foi outra lição que eu tive durante a minha vida, que eu acho que as mulheres passam também bastante. Eu estou nessa fase. Estou vivendo isso. Eu também. Mesmo na minha idade, a gente ainda vive, viu? Desculpa te falar, mas a gente sempre vai descobrir uma coisinha ali que a gente não viu sobre nós. Sim. Mas assim, a gente se cobra muito. Sim. E a gente se cobra... Eu acho que a gente vem de uma geração que se cobrou bastante com relação a esse lado profissional. E aí a gente esqueceu de olhar para o lado pessoal, relacional, sabe? Então, tem muitas mulheres, eu conheço CEO de empresa que estão super bem, gente, ganham 50, 60, 70 mil por mês, são reconhecidas, dão palestra, mas assim, tem uma vida pessoal terrível, não conseguem ter relacionamentos, estão sempre tristes, carentes, sabe? E, assim, que somos nós mulheres mesmo, né? Porque, na verdade, a gente tentou ser igual aos homens. Sim, e não dá certo. Não é o caminho. A gente cresceu nessa cultura que a gente tinha que competir com os homens. Conquistar. Eu já tendo mais clareza e consciência disso, que a gente tá nesse momento de equilibrar novamente essa relação de homem e mulher, que a mulher não tem que competir com o homem, não tem que assumir o lugar do homem, que a gente tem que descansar no nosso feminino, né? Eu estou ainda nessa coisa de entender, enfim, é um processo, mas a gente vai aprendendo. Aprende. Que a gente tem o nosso lugar, que a gente pode ser independente, bem-sucedida, ter uma carreira profissional brilhante, mas que também a gente tem que descansar no nosso feminino e ter tudo isso bem equilibrado. E a relação entre homem e mulher, senão a gente vai acabar se perdendo. E é isso que você falou, de muitas mulheres bem-sucedidas que vivem uma vida infeliz. Exatamente. E, na verdade, a gente tem as duas forças dentro de nós, né? O feminino e o masculino, que é o ânimo e o ânimos, né? Que é o yin e o yang, independente da filosofia. Ânima e ânimos, né? Mas assim, o homem também tem que aprender isso. Eu acho que a mulher e o homem, a questão é que a gente vem de uma cultura de um patriarcado. Eu não gosto muito de ficar entrando nessas coisas, porque eu acho que também rotularam muito isso já. Mas eu acho que a gente vem de uma cultura mesmo que é complicada. Ontem eu falei uma coisa. Olha só, que absurdo. Olha como a gente tem isso enraizado, né? Olha que terrível. Eu tenho uma relação com meu filho muito aberta, porque por ter tomado essa consciência
eu deixo, assim, ele muito livre para escolher e falo para ele que ele tem a liberdade que ele quiser. Se ele quiser ir pra praia, fazer miçanga e ganhar R$5 por dia, Tá pra ele certo. ser sucesso, tá ótimo. É. Eu quero que ele seja feliz, é isso que me interessa. A gente tava no carro indo pro aniversário da minha mãe, e ela mora bem longe da minha casa, e aí no caminho buzinaram atrás, assim. Eu entrei e deram uma buzinada. Nem precisava ter buzinado, gente, né? Mas tudo bem, aí você olha. Cara, eu soltei uma que eu quis me matar. Eu falei, ai, deve ser mulher. Olha que horror. Na hora, eu paralisei. Parece que saiu lá do inconsciente. Aí eu comecei a me julgar. Falei, nossa, que horror, meu Deus. Como que eu posso falar um negócio desse? É demais, gente. Tá enraizado. Né? Enraizado no subconsciente mesmo. Mas foi na hora. Meu filho olhou pra mim, deu uma risadinha. Eu falei, nossa, filho, que coisa horrorosa. Meu Deus. Ele, ai, mas tá tudo bem. Você não quis falar isso. Não quis falar, só saiu. Pega leve. Então você vê como a gente se cobra. Sim, No sim. fundo, a gente acaba se cobrando. Porque a Sim. gente acha que a gente tem que competir. E eu acho que hoje as empresas,